psicanalítica do Instituto Horizontes. É uma atividade que vem acontecendo todas as quintas-feiras na plataforma do Zoom. E hoje, a atividade de hoje, então, com a doutora Alicia, é sobre os bebês e as crianças em tempos de pandemia, né? A doutora Alicia Dourado de Lizondo, então, é psicanalista didata, docente, psicanalista de crianças e adolescentes pelo IPA, membro da LOB, co-coordenadora do Grupo de Adoção e Parentalidade da SBP de São Paulo, membro do Grupo de Pesquisa Prisma na SBP-SP, ganhadora do Prêmio FEPAL, do Prêmio José Blegger. Então, sejam todos bem-vindos. Os microfones, então, a partir de agora, ficarão desligados. As perguntas podem ser feitas via chat. A gente vai ter, depois da fala da doutora Alice, então, um tempo para conversarmos um pouco, né? A atividade está prevista até 21h30. Já quero deixar um convite para a próxima quinta psicanalítica da semana que vem, que aí às 19h30, nós vamos conversar sobre, além da lógica binária, diversidades sexuais, com a Cândida Rolovko e a Juliana Picado Álvares. Minhas inscrições também via Simpla, informações nas redes sociais da Horizontes. Eu sou a Eda Petersen, psicóloga, uma das sócias da Horizontes também. Vou, então, coordenar hoje a atividade. Sejam todos bem-vindos e vamos passar a palavra, então, para a doutora Alicia. Bom, é uma enorme alegria estar aqui entre tantos rostos conhecidos. Eu espero estar à altura do desafio. Agradeço muito a presença de todos e, por favor, fiquem bem à vontade para perguntar, intervir, etc. O PowerPoint fica à disposição de quem deseje terlo. Vocês podem se conectar aí com Horizontes e Horizontes La Clínica pode disponibilizar. Então, eu vou falar de um tema que é uma das minhas paixões, que é psicanálise de bebês, crianças e adolescentes. Fico muito contente de ter um público de várias disciplinas, porque eu acho que nós temos que enfrentar a pandemia em la interdisciplinaridade e com muita humildade. Por que com muita humildade? Porque em março, de um dia para outro, nós recebemos um tsunami e nós precisamos acomodar a uma nova situação sem tempo de preparo. Ou seja, o que Freud fala, angústia sinal. A gente não tem tido tempo para poder se organizar e cada um fez o que foi possível. A IPA, afortunadamente, providenciou vários webinars, FEPAL, FEBRAPSI, el Observatorio Psicanalítico, el grupo de psicanálisis y autismo, también el grupo de adopción, ALO-Bebé, que es Asociación Latinoamericana de Observación de Bebés, y en el intercambio entre colegas, con la posibilidad de nos deter en los trabajos online, en los trabajos con los pais, nos conseguimos hoje em dia nos sentir mais à vontade para poder colocar certas questões que obviamente vão ter que ser vistas a posteriori. Quais os efeitos desta pandemia, que é o que nós aprendemos trabalhando online, que é diferente do trabalho presencial. Eu mesma tinha escrito um trabalho que está publicado na revista brasileira, em que eu me estava opondo ao trabalho online, principalmente na formação dos candidatos, que é o que naquela época estava em pauta na IPA, porque eu achava e continuo achando que o corpo é muito importante e que os estados mentais primitivos se transmitem não através da palavra, sino se transmitem a partir dos gestos, da linguagem corporal, da linguagem pré-verbal.
y nós temos en la pantalla una enorme limitación. Yo no estoy viendo a las 138 personas que están aquí asistiendo. De la misma forma, cuando yo estoy con mi paciente en la tela, yo no estoy viendo, lamentavelmente, a la parte inferior del cuerpo o lo que acontece além da tela. Certamente los pais muito ayudan para poder manobrar el dispositivo, sea el celular, sea el computador, sea el tablet, para permitir esto, mas obviamente no es lo mismo que poder tener la presencia y la observación tridimensional que nos tenemos en los consultorios. Dito esto, yo gustaría sí pasar a al primer cuadro del PowerPoint, que yo acho que los artistas falan mejor que a gente, y es un cuadro de Picasso cuando él fue a Francia, ¿no? Entonces él también estaba ante el impacto de grandes mudanzas en la vida, que nos tenemos en este momento una situación de luto, porque cada uno de su forma perdió muchas cosas, ¿no? Perdió la posibilidad de estar con los amigos, perdió la vida social, tem muchas personas que han perdido la posibilidad de trabajar, las crianças han perdido la escuela, los amiguinhos, las festas escolares, la festa junina, las ferias, los bebés, cuando la mamá está con coronavirus, han perdido el contacto, que es algo fundamental da mãe con el bebé. Entonces, yo acho que nos estamos sin duda ante una tragedia que no sabemos ainda las proporciones, ¿no? En Brasil nos estamos con más de 74.000 muertos y cada vez nos sabemos de alguien más perto de la gente que está internado, que está grave o que ya ha fallecido. Entonces, sin duda, nos tenemos muchísimos lutos a elaborar. Y en toda situación de luto, nos precisamos hacer un enorme trabajo y trabajo psíquico, que es de mucha dor, que es de poder despedirnos y que es la posibilidad de investir en proyectos de esperanza. Esta pandemia no nos permite muchas cosas, mas sí nos permite muchas otras, como por ejemplo estar aquí reunidos con colegas y amigos de Curitiba, São Paulo, Campinas, Recife, etcétera, etcétera. Uma das questões que eu já começo a dizer es que tanto los pais, cuanto los educadores, cuanto todos los profesionales de saúde, o que pueden hacer para permitir una mejor elaboración de esos lutos y esas perdas es legitimar o que el bebé o que la crianza o adolescente está sintiendo. Entonces, poder decir que es natural que esté ya triste, es natural que esté ya con raiva, que se vestir de caipira y compartir una tela de Zoom con los colegas y comer el amendoín en la casa no es lo mismo que estar en la escuela danzando cuadrilla, ¿eh? Con todas las barraquiñas y con todas las posibilidades, etcétera, etcétera. Claro que es necesario falar a verdade y nos tenemos que tener la sabedoria de dosar esa verdade. Entonces, cuando la crianza dice que tiene miedo que o avô venga a morrer, sí, es verdad, este es un riesgo. Agora o avô está se cuidando mucho, a gente está se cuidando, la crianza está ayudando cuando no se encuentra con o avô, que se encuentra solo a través de la pantalla, para poder trabajar con ese danado bicho que es el coronavirus,
y que está en todas partes y que no se ve y que es un bicho maldito. Cuando la crianza dice que quiere ir al parquinho, quiere estar con los amigos y llora y por qué, es importante decir que es difícil no poder estar con un amigo, de verdad, de no poder estar con el amigo brincando y que precisa en este momento se conformar con una pantalla, que se comprende esto y no tentar negar lo que la crianza siente o tampar o choro, que faz parte da vida, o tampar a tristeza como si la crianza no tuviese la chance de sentir tristeza. Entonces, cuanto que los pais, cuanto que los profesores y todos los que trabajan en equipos de salud son capaces de conter y de compartilhar dores. Inclusive nos sabemos que tanto el diseño cuanto la expresión gráfica, el diseño, la pintura, la escultura, son manifestaciones preciosas para que la crianza possa se manifestar. Tanto es así que nos usamos esto para fines diagnósticos. Entonces, ¿cuánto que las escolas pueden decir? Olha, eu gostaria que vocês pudessem mostrar lo que para vocês é o coronavírus. Façam um desenho, uma pintura, ou façam uma escultura, porque nós, assim que seja possível, nós vamos a fazer uma exposição de lo que significou o coronavírus para cada um. Então, esta é uma forma da criança poder se expressar. Y tal vez eso sea más importante que en este momento poder hacer una redacción de portugués. No estoy diciendo de que no es importante el portugués. Estoy diciendo cómo que nos lidamos en momentos excepcionales y en momentos de crisis para ayudar a las crianças a elaborar este trauma. El trauma es algo que viene de la medicina, que es cuando entra algo en el organismo y provoca un choque. En el tejido mental, un trauma puede crear un buraco y nos precisamos cercir ese buraco. Y la posibilidad de hablar, de tener un hombro donde llorar, de poder diseñar, de poder escribir, son formas maravillosas de poder elaborar esse trauma. Ana Frank também ficou fechada, né, em Holanda por el temor a la perseguição nazi e ela acabou morta, mas a possibilidade de ela suportar esse isolamento forçado, esse aislamiento forçado, foi escrever su diário, que é uma obra-prima. Entonces, no vamos a exigir que las crianzas puedan ser Ana Frank o puedan ser Guimarães Rosa, más que con la posibilidad de que les vengan a tener, que les puedan exprimir qué es este momento del coronavirus, separados de la escuela, de los avós, del día a día, donde ha mudado absolutamente todo. Cuando la crianza es menor, yo tengo feito un coronavirus, algunos ya conocen, yo tengo colocado en la caixa de cada crianza, yo trabajo con la caixa de cada crianza, para mí esto es fácil porque yo trabajo en mi casa, tengo consultorio en mi casa, ¿mas por qué? Porque cuando yo tengo una mente que está siendo construida, esa mente no tiene el concepto, porque no llegó al pensamiento abstracto de Piaget, para poder conceptualizar coronavirus. Para que esto no sea una palabra vacía, yo le doy un soporte que es una representación. Entonces yo le digo, esto es un coronavirus, estos pinchos aquí son como las llaves. Cuando a gente lava a mão, a gente tira essas chaves. Então, o coronavírus dessa forma não entra no nariz, na boca, na orelha, no olho.
este es un bicho maldito y nos brincamos de varias guerras con el coronavirus. Y los pais que mucho ayudan a los pequeñinos y que están en batalha, también tienen feito sus coronavirus para que la crianza tenga posibilidad de mostrar su raiva, su furia y todo lo que siente. Porque expresar el odio es tan necesario como expresar el amor. Lo que hay que discriminar es lo que es el odio, de aquí lo que es la destructividad. Entonces, vamos a comenzar con los bebés, que todo esto fue muy trabajado en a los bebés, principalmente porque ficamos muy conmovidos al saber que en Chile, como es una asociación latinoamericana, ¿no? Las mães todas estaban siendo separadas dos bebés con o sin coronavirus. Entonces fue posible que los colegas psicanalistas chilenos organizasen un webinar con pessoas del área de salud, epidemiologistas, neonatólogos, etc., donde fue posible que nos colocásemos con toda humildad o vértice psicanalítico. Para esto estudiamos los protocolos de toda Latinoamérica, de los procedimientos, y percebemos de que la mãe que no tiene coronavirus no tendría por qué estar separada del bebé, si es que no tiene contacto, etcétera, etcétera, si dio negativo, y que la mãe que está con coronavirus precisa sí estar isolada de su bebé, mas puede dar o leite para su bebé. Ahora, lo que a nos importaba es cómo mantener un vínculo psíquico. Entonces, pasa al segundo, por favor. Bueno, ¿qué es lo que nos queremos mostrar con esto? Claro que esta madre no está con coronavirus, mas lo que nos queremos mostrar es cuánto el bebé busca a mãe. Cuánto que el bebé tiene una preconcepción de la mãe y busca y conoce a mãe sensorialmente. Entonces, cuánto que ese olhar da mãe, el perfume, la presencia, todo lo que es la sensorialidad es fundamental. Claro que cuando una mãe está separada, es mucho más difícil que el bebé pueda tener todo esto. Inclusive porque no podemos dar, como en otros casos, una almofadinha con el cheiro da mãe, porque nos tenemos que isolar totalmente el contacto con esta mãe. Mas no precisamos isolar el contacto emocional. Entonces, ¿cómo trabajar con todo el pessoal de salud para poder mostrar de que en este momento ellas tienen muchas tristezas, de ter que dar noticias muy tristes, de ter que lidar con la muerte de una forma mucho más aguda que costumeiramente, mas que sí mucho pueden hacer ese pessoal de salud, cuando puede levar una foto do bebé para mãe, cuando puede levar una noticia de ese bebé para mãe, cuando puede mostrar cómo ese bebé es capaz de olhar o puede movimentar una mãozinha, o sea lo que for, porque de esta forma la mãe va a tener la posibilidad de construir un bebé vivo y no un muerto. Entonces, todo lo que es enfermeras, voluntarias, asistentes, puedan llevar para mãe todas las noticias, va a ser fundamental. De la misma forma, el contacto con el neonatólogo, mismo que fale 3 palabras, es muy diferente el contacto humano, mismo con toda la distancia, con todo el cuidado, etcétera, etcétera, que recibir un papel escrito que alguien lee. Y cuánto que la mãe, estando en ese tremendo aislamiento, ¿no? Y doloroso aislamiento, puede ser ayudada a grabar, si no puede escribir, lo que está sintiendo, para que alguien pueda luego escribir un álbum del bebé, donde este coronavirus faz parte da historia,
y donde esta MAE possa cortar recortes de jornal, de revistas, para poder contextualizar este momento y que en un futuro esta MAE sí possa contar esta historia para que esta historia tenga palabras y no fique como un trauma congelado, sin palabras, enquistado en el psiquismo, como acontece con las criptas. Entonces, poder nomearlo y poder colocarlo dentro de una historia es una de las formas de cercir con los fíos del amor, de los afectos. Esos son los fíos con que nos cercimos ese buraco ocasionado pelo trauma. Una otra cuestión que nos sí podemos hacer es mostrar en las políticas públicas que estos bebés que fueron separados das mães son bebés en riesgo. Entonces, es importante ofrecer una posibilidad de un seguimiento y de una intervención mãe-bebé ya após pandemia, presencialmente o a través de vídeos. Yo estoy trabajando con un casal y un bebé a través de vídeos. ¿Por qué? Porque nos temos que para que ese bebé possa vir a se desenvolver, ele precisa poder olhar para la mãe, precisa poder adquirir el sorriso, precisa poderse extrañar ante una persona extraña. Nos temos indicadores, marcadores de SPIDS de saúde mental. Esa crianza precisa preferir el ser humano a los objetos inanimados, precisa poder brincar de una forma simbólica y no estereotipada, donde un carrinho deja de ser un carrinho para rodar y pasa a ser un talismán para se ter na mão como si fuese una seguranza y no se puede desprender del carrinho. Este es un uso idiosincrático de la crianza del objeto. No es el carrinho para andar, para jugar carrera, para ver cómo faz y cómo anda forte. Entonces, cuando una crianza no olha nos olhos, cuando una crianza no sonríe, cuando una crianza no prefiere el ser humano, cuando una crianza nos dicen es muy quietinho, es muy bonzinho, cuando ese bebé no es capaz de decir no y de se opor, nos tenemos varios sinais que nos indican trastornos globales de desenvolvimiento del espectro autístico que son muy preocupantes. Porque esa crianza va a tener dificultades en la adquisición de lenguaje, na alfabetización y na posibilidad de pensar. Entonces, trabajar en el primer año de vida con la crianza que se expresa con la lenguaje que tiene, a crianza no va a decir, yo estoy angustiado. A criança vai ter diarreia, vai ter problemas respiratórios, problemas de alergia, não vai dormir de noite, não vai comer, não vai aumentar de peso. Son todos los indicadores que nós temos a través do corpo, el corpo que fala. Y claro, de que una crianza que vive doente, que la mãe no sai do pediatra, que no duerme de noche, que no engorda, que no come, que rejeita la papiña, es una crianza que está expresando una dor emocional. Além dos cuidados que se possam ter fisiológicos, por eso el trabajo multidisciplinar, es fundamental que se observe qué acontece con esa crianza en esa relación con la mãe, con el pai, en la familia. ¿Tá? Pasamos al próximo. De nuevo, ustedes vean cómo la crianza busca a mãe y cómo se agarra a la mãe y cómo es fundamental ese contacto. Entonces, ¿por qué íbamos a privar a las crianzas que no tenían la mãe testado positivo de esa posibilidad de encuentro sublime? Y que es algo que no tiene quien possa vir a sustituir.
porque la crianza conoce a su propia madre. Esta es una de las grandes cuestiones que nos tenemos en adopción. Por eso que la cuestión es que cuanto antes la crianza sea adoptada, tanto mejor. Cuanto que los padres adoptantes son preparados para recibir esa crianza. Afortunadamente, hoy en día hay grupos que preparan para eso, ¿no? Y nos trabajamos mucho esto en el grupo de adopción junto con Gina. Y también cuánto que nos humanizamos a los orfanatos cuando son un mal necesario, ¿eh? Y los humanizamos para que no sean un depósito, ¿eh? Por ejemplo, una crianza tiene derecho a tener un nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es el verso de identidad. Entonces, ¿quién le coloca el nombre? A atendente que ficó encantada con él cuando él llegó. ¿Por qué? Porque así no es el negrito, no es el miñón, no es el llorón, es Pedro o García o lo que sea. Mas no es más un ser que no tiene el derecho a un nombre. Y siempre que posible trabajamos para que sea una cuidadora que pueda ser la que está con más tiempo permanente con esa crianza. Falar con esa crianza, tocar a esa crianza, terla no colo, porque esto son las sensaciones anestésicas. La posibilidad de ter a quien olhar faz con que los músculos oftalmológicos puedan amadurecer. Nós temos uma experiência trabalhando em um orfanato de um menino estrábico, e como ele também tinha HIV, a questão da equipe era se HIV podia ter como consequência estrabismo, enfim. Iniciando o tratamento psicanalítico, e ele tendo a quem olhar, ele não teve mais estrabismo. Entonces nos supervisionamos con Ana Álvarez y nos vimos de que la crianza que no tiene a quien olhar, que no tiene o qué focar, esa crianza va a tener diferentes dificultades en lo que es la maturidad del sistema nervioso específico. Por esto es que nos aconsejamos, y es algo que yo estoy haciendo ahora, que todos los pacientes tengan una foto mía, los pequeñitos y los bebés. Yo mandé una foto para los padres, pedí que imprimiesen, pedí que plastificasen para que esa foto pudiese resistir. De la misma forma que yo tengo na Caixa das Crianças, ya de cuando trabajaba presencialmente, la foto de la mãe, del pai, do irmão, todos juntos y separadamente. Entonces, ¿esto por qué? Porque a la crianza hay que darle un soporte. Freud ya nos enseñó de la importancia de la imagen. Por eso las profesoras en preescolar y en jardín tienen la sala de aula llena de material concreto, porque es a partir del material concreto que se va a llegar al concepto. Mas se parte, el material concreto es como el primer tijolinho del Lego. Y con ese primer tijolinho del Lego pueden vir las enormes construcciones. Mas precisa ter ese elemento fundamental. Pasamos al próximo, por favor. Bueno, antes de pasar al próximo, lo que yo quiero decir respecto de la UTI es de que la MAE no es una visita en la UTI. Si no tenemos los conceptos de simbiosis, de Mahler, del propio Lacan, de lo que significa para Winnicott el momento de dependencia absoluta, donde no hay diferenciación, sujeto y objeto. Deja la anterior, por favor, en la pantalla. Nos vamos a ver de que es fundamental
entender de que la mamá y el bebé son una unidad. Entonces, no se trata de permitir la visita. La mãe faz parte desse bebê muito mais se é um bebê que precisa de uma UTI neonatal. Esta es la concepción que nos tenemos que dar, tentando poder crear una conciencia de lo que es un bebé como ser humano psíquicamente. Porque de lo contrario, que fue una de mis argumentaciones en ese webinar, nos vamos a evitar una pandemia, ¿no? Que era lo que ellos estaban alegando en términos de la separación total de las madres de todos los bebés. Nos vamos a evitar una pandemia de coronavirus, mas nos estamos criando una pandemia de trastornos globales del desenvolvimiento. ¿No? Y obviamente ni se fala en términos humanos, ¿no? Mas en términos económicos es mucho más razonable prevenir que luego ter una crianza de 4, 5, 6, 7, 8 años que no puede aprender las letras, que no sabe se alfabetizar, que no puede aprender a leer, que están permanentemente en los programas de inclusión, que muchas veces no son inclusión coisa alguna, y que estas crianças fican permanentemente para atrás. Y con 6 años, 7 años que esté en el pré, ainda pasa. Mas cuando tienen 10 años, el cuerpo ya denuncia que esa criança es una criança atrasada para estar con los pequeñininhos que tienen 6 años. Y no falar de lo que esto es en una adolescencia, ¿eh? Porque no da para negar más el atraso. Y esta es una ferida narcísica para los pais, que es lo que yo fiz, ¿por qué mi filho es así? ¿Por qué mi vecino anda, lee, brinca y mi filho no? Y es un profundo buraco narcísico para la crianza que sabe que está além de lo que se espera de él. Entonces, nos tenemos que ver que los pais alfabetizan emocionalmente al bebé. El bebé es un filósofo en potencia y la mãe dice, você está muito guloso hoje, espera un poquinho que ya vai vir a mamadeira. La mãe está ensinando tempo. Espera un poquinho para. La mãe nomeia, você está muito guloso hoje. E uma mãe que está bem conectada vai aprendendo a entender que choro é esse choro do bebê. Si es por fome, si es por maña, si es por cansera, si está la fralda suya, etcétera, etcétera. Si está muy cansado porque el ritmo fue alterado, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que es fundamentais en términos de bebés es que en esta pandemia, por lo menos aquí en Campinas, que es donde yo tengo uno de mis consultorios, muchos de los pais, por no tener el servicio doméstico ayudando, tienen se trasladado a fazendas o sitios relativamente perto de aquí de Campinas, donde tenían la estructura de colonos caseiros que no tenían tenido contacto, estaban en isolamento y podían ayudar. Y los pais entonces trabajaban en homework desde estos lugares. Bueno, lo que hay que entender es que esto implica para la crianza una mudanza. Entonces, el bebé que yo estoy atendiendo, que ahora está con 6 meses, los padres estaban desesperados porque él pasó 3 noches sin dormir. Mas él fue tirado de un apartamento, tirado de la babá que pasaba muchísimas horas con él, a un otro lugar absolutamente desconocido, con la casera que pasó a ser babá, ¿no? Los padres desesperados trabajando y muchas veces ese bebé durmiendo en el cuarto de la casera.
Entonces, es natural que el bebé estuviese absolutamente desesperado, porque él ya tenía registros de seu quarto, dos brinquedos de seu quarto. Ele foi levado a um outro lugar totalmente estranho, né? Quando os pais lo colocaram e ele chorava, e eu consegui falando que aí estava a Ali, né? Que era a Ali que ele tinha visto no consultório, e que aí estava o cachorrinho, eu tenho um cachorro, tenho um piu-piu, aí estava o cachorro, e que ele tinha ido a um outro lugar, muito distinto, muito diferente, com uma outra pessoa que cuidava dele, que ele estava muito, muito mal, muito, muito triste. Ele parou de chorar. Né? Ao ponto da mãe diz, mas a senhora tem mandinga? Não, não tenho mandinga. Né? Mas é que a criança, você vai falando o que lhe passa, e a criança provavelmente reconhecia minha entonação, meu portunhol, né? E é como se eu criasse um manto sonoro para poder cobrir esse desespero e também dar para os pais uma tranquilidade. Eu falei, claro que vocês podem consultar a quem vocês desejem consultar, por videochamada, um neurólogo. Vocês consultem a quem vocês desejem. Agora, ele é muito pequenininho para tomar qualquer medicação para dormir. Nós temos que pensar por que ele não dorme. Por que antes dormia e agora não dorme? Né? Que é o novo que aconteceu? O pai diz, mas nós estamos com ele. Vocês estão com ele como? Me contam como é o dia de vocês. Eles estão com ele na mesma fazenda, trabalhando 12 horas por dia cada um. E ainda com pavor de perder o trabalho. Né? Então, podem estar fisicamente, mas não estão psiquicamente. Né? Passamos agora ao próximo. Bom, isto é para aqueles colegas ou os estudantes de psicologia, porque qual é minha preocupação? Eu posso vir a ter qualquer recurso técnico que eu possa fundamentar. Se alguém me diz, por que você fez isto? Eu tenho como fundamentar. Eu fiz isto tendo em conta a idade evolutiva da criança. Assim como Melanie Klein colocou uma caixa de brinquedos porque percebeu que a criança não tinha adquirido a linguagem verbal, e eu coloco um coronavírus para que a criança possa entender que é esta pandemia. Eu não quero seduzir a criança, não quero agradar a criança, eu estou querendo poder criar condições de curiosidade e de pensamento. Então, eu posso fazer muitas coisas criativamente, mas em psicanálise não vale tudo. Lo que eu não posso é deixar de ser psicanalista. E para eu poder ser psicanalista, eu preciso saber que há um método que tem princípios científicos, donde desde Freud é uma clínica, donde há uma teoria e donde nós permanentemente estamos investigando. E agora mais que nunca, porque nós temos a obrigação, após esta pandemia, de dizer a diferença entre o trabalho presencial e o trabalho nas telas é isto. O trabalho através das telas nos permitiu continuar com os tratamentos de uma forma diferente, dar continência, dar uma sustentação. Por exemplo, as pessoas que estavam observando bebês pelo método Sterbeek, donde é uma experiência fundamental para qualquer analista que se dedique ou não se dedique a crianças em um futuro, porque essa experiência esculpe a identidade analítica.
ese profesional va a la casa de una familia que permitió esta experiencia una vez por semana, 1 hora, en el mismo horario, onde de preferência a mãe esteja presente, e o profissional observa. Claro que hay una mudanza en el campo observacional, porque el profesional no interpreta, observa, no da consejos, no da orientaciones, está ahí con su mente analizada en una comunicación inconsciente, puede hacer gestos interpretativos, como nos dice Ogden, porque movimenta su cuerpo, porque expresa lo que siente a través de su rostro, mas no expresa verbalmente interpretaciones. Mas nos aprendimos con la experiencia que ese observador es un continente, es un soporte, tanto que a veces el bebé dorme y siempre nos preguntamos, ¿el bebé dorme porque quiere que a mãe tenga un espacio conosco? O bebé deja generosamente a la mãe poder ter essa hora com a gente? Ou a mãe faz com que o bebê venha a dormir para ter essa hora com a gente? Lo que importa é que o observador tem uma função continente. Então, nós aprendimos a continuar essas observações online justamente para no quebrar en un momento de tantas angustias ese vínculo. Sobre todo porque con crianzas de 1 año, a veces la observación dura 2 años, la crianza reconoce al observador y reconoce la función del observador. Entonces, a gente no podía desaparecer de la vida de esa familia. Entonces, esa familia continúa siendo observada. Ese colega tiene los grupos online de seminarios para discutir lo que acontece, y além de tener el coordinador del seminario, colocamos un otro coordinador para mejor poder estudiar qué es lo que está aconteciendo en esa familia. Bueno, no sabemos, ¿no?, de que la ética es algo fundamental en nuestro método, como que nos aceitamos y aceitamos lo que los padres pueden hacer, aceitamos lo que los educadores pueden hacer, promoviendo las transformaciones posibles. Nós no temos o direito de sentar a ninguém no banco dos acusados. Nós podemos ayudar a comprender lo que está aconteciendo, ¿no? En este sentido, Tecné, que viene de toda una escuela filosófica griega, que incluye el arte, es diferente del tecnicismo. Nós no tenemos un manual de procedimientos, ¿no? Y tenemos que tener mucho en cuenta cuando yo digo de que yo no puedo dejar de ser analista, que la creatividad es muy diferente de la transgresión no método. O sea, no vale todo. Por ejemplo, se puede estar muy cansado trabajando online. Yo tengo que ver cómo que yo me organizo con mis horas de descanso, cómo yo me organizo con mis intervalos, etcétera, etcétera. Mas no es válido que yo trate 10 minutos a menos. Porque si la sesión era de 45 minutos, es de 45 minutos online. Si el bebé o la crianza salen de mi tela, yo tengo que me dar al trabajo de ver qué es lo que esto puede ser. Resistencia. La crianza está brincando de esconde-esconde porque percibió que estamos perto de la despedida. Los padres están cansados de me ayudar llevando el iPad de un lado para otro. ¿Qué es esto? Me quieren dejar en perplexidad, como ellos están en perplexidad ante todo esto tan nuevo. Mas yo
antes de comenzar a trabalhar online, tenho trabalhado muito com os pais, pedindo a colaboração deles, dizendo como é que nós íamos a trabalhar e mostrando que a tal hora eu os ia telefonar, ia me entrar em contato, de la misma forma que a porta do consultório se abre, e eu digo quando vamos começar, e que após os 45 minutos, eu ia dar por encerrada a sessão. E eu gostaria de que eles colaborassem para eu poder me despedir. Estando eles ou não estando eles, na hora combinada, eu vou me desconectar. Mas eu não tenho direito de me desconectar antes. E tenho tido experiências que no último minuto têm aparecido. Porque isso seria uma contractuação de parte do analista. O setting eu lo trato de manter tão estável quanto é possível. Tenho trocado alguns horários por o trabalho dos pais, por irmãozinhos menores, enfim. Mas uma vez que nós decidimos qual que vai ser o horário, esse vai ser o horário. Salvo novas mudanças que sejam necessárias. Mas nós temos uma hora para começar, nós temos uma hora para acabar. A criança tem na casa uma caixa que os pais têm providenciado. Em algumas oportunidades eu aconselhei que com um calunga da vida se armasse uma caixa e se levasse a uma casa para que a criança tivesse também a possibilidade de ter o material para se expressar. E de um lado da pantalla e de outro lado da pantalla podemos jogar bingo, jogo da vida, carrinhos, carreiras, Lego, em que um deles quer que eu adivinhe o que ele está fazendo, etc, etc. Né? Mas eu acho que nós temos que ter certas variáveis estáveis para poder montar nosso laboratório. Porque de esta forma, que el paciente atrase, no atrase, salga da pantalla, volte, tudo isto é significativo e é material de trabalho. Agora, se eu tenho uma situação totalmente inestável, eu não tenho como interpretar. Eu perco a possibilidade de encontrar os sentidos em isso que está acontecendo. Se aparece um irmãozinho, eu vou trabalhar com o que aparece. O campo analítico meu vai ser mi paciente e o irmãozinho. E le vou a poder mostrar a mi paciente, nossa, às vezes é difícil ter um irmãozinho, não é? É muito difícil, porque esse irmãozinho entra, não é? E ele talvez também está muito curioso. Eu tive uma experiência de uns pais que me falaram, assim que acabe a pandemia, el fulano vai ir também para análise, porque ele está pedindo, a gente está vendo. Né? Ele, em uma oportunidade, falou que ele queria uma ali para ele. Né? Então, se aparece um cachorro, nós vamos trabalhar. O cachorro faz parte do campo analítico, como se a criança da sala de espera entra com algo que traz da casa, isso faz parte de nosso trabalho. O que é que você está trazendo? Por que será que hoje você está trazendo isto, seja lá o que for? Né? Passamos ao próximo, por favor. Bom, o que é isto? Né? Na história da psicanálise, nós passamos de algo que aparentemente era solipsista, donde Freud trataba del mundo interno, ¿no? Y donde el objeto externo no fue tan tido en cuenta. De la misma forma, en Melanie Klein hay todo un énfasis en el objeto interno, y mismo que en 52, etc., ella nomé al objeto externo, no le da la importancia que le van a dar otros autores
como Winnicott, como Bion, como Lacan, para nomear os grandes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nossa pessoa, a pessoa do analista, ou a pessoa do professor, pode vir a fazer toda a diferença. Então, entre a mãe e o bebê, há conducto permanente. Entre el analista y el paciente también hay algo que es una comunicación muy misteriosa. El bebé puede espernear y la madre puede vir a entender. ¿Qué acontece que você está tan furioso? Mamãe já vai te trocar. Esa mãe dá sentido a ese esperneio. No deja ese menino solcinho con esa furia. Y esto que la mãe faz es transformar esta acción motora en algo que puede vir a ter sentido. La mãe coloca enzimas digestivas para que el bebé entenda: você agora vai ser trocado e você não vai ficar com tanta fúria. Quando eu digo para o bebê em batalha, eu entendo, você ficou desesperado. Você talvez estava buscando a Maria, que era a babá que foi dispensada pela questão da pandemia. A Maria está na casa dela se cuidando por el corona. Mas a Maria pode voltar com você. Eu falei para os pais que lhe mostrem a Maria no álbum. Nós não trouxemos nenhum álbum. Bom, vejam como conseguem uma Maria. Né? Por quê? Porque o menino tem que sentir que ele não matou a Maria e que a Maria não significa nunca mais. Né? Vamos torcer para que essa Maria não tenha coronavírus. Não vamos mentir. No vamos a asegurar si María va a voltar. Vamos a decir, María está se cuidando para poder voltar. ¿Eh? Você está con otra pessoa. Você está muito assustado. Você talvez chorava e você dizia: onde está María? Onde está María? Quero María. ¿Eh? O quero mamãe. Onde está mamãe? Quero mamãe. Então, você transforma esse desespero do bebê. Quando o bebê está evacuando algo que Bion chama elemento beta, a mãe é capaz de transformá-lo, de desintoxicá-lo e transformá-lo com algo que possa vir a ter sentido e alimente a mente do bebê. Porque a mente nossa se alimenta de sentidos e de significados. Sin ese trabalho, não tem possibilidade de se criar o pensamento. De la misma forma que, a meu modo de ver, seria muito importante neste segundo semestre que as escolas possam repensar lo que foi aprendido en este primer semestre e tentem evitar las mentiras y las transgressões. Que é isto? Se a criança tem que fazer uma prova, que possa fazê-las com consulta e que os professores possam fazer uma prova tão inteligente quanto possível que a criança precise pensar. Porque fazer uma prova de uma outra forma, eles acabam com a imagem. La profesora no ve y no puede ver 30 al mismo tiempo y ellos están con el celular de lado. Entonces, você está criando una situación que favorece la mentira y la transgresión. El mundo mudó. Lo que fue planejado en janeiro no puede ser más aplicado en este momento de pandemia. Como talvez seja muito mais importante
conversar, cuántas las posibilidades de expresar lo que están sintiendo, cuánto puede ser mucho más importante toda la cuestión de la creatividad, quanto que precisam fazer trabalhos, mas quanto que se mede e se dimensiona esses trabalhos, porque não é entupindo de trabalhos que se vai poder lidar com o que significa estar em pandemia 8 horas em uma pantalla. Entre as horas de aula e as horas de trabalho, de investigação, de sei lá o quê. Né? Então, quanto que se pode lidar com o aspecto emocional da criança, porque um professor tem que cuidar do ser. O professor não tem a obrigação só de transmitir informações para aprovar um vestibular. É a função do professor cuidar de la estructuración de ese sujeto, para que ese sujeto pueda vivir da melhor forma possível usando los recursos que tem. ¿Né? El otro día me falaron de una creche privada que está mandando deberes para crianças de 1 ano e meio. ¿Eh? Lo que precisa hacer un bebé de 1 ano e meio es brincar con la mãe, es brincar con el pai, es ter sus brinquedinhos, es brincar de encher y desvaciar porque va a controlar esfínteres y va a ter la vejiga cheia y va a ter la vejiga vacía, mas no colocar una obrigatoriedad que tem que, ¿né? Com 1 ano e meio tem que ser feliz, com 1 ano e meio tem que descobrir o mundo, com 1 ano e meio tem que abrir gavetas e ver tudo o que tem dentro, porque quer saber como ele nasceu e o que a mãe tem dentro da barriga dela. Com 1 ano e meio tem que aprender a tirar tudo de uma sacola ou de uma caixa ou de um baú e colocar todos os brinquedos de novo, porque está experimentando lo que es un continente. Entonces coloca dentro y coloca fuera, y está dentro y está fuera, y está dentro de la cabeza y va a estar fuera. Entonces, o cuánto las escuelas pueden ayudar a que los padres, mismo trabajando, tengan un tiempo por día para poder brincar con los hijos. ¿Y cómo brincar? ¿Cómo poder decir, vamos a brincar del coronavirus? Este es el coronavirus. Todo el mundo va a luchar con el coronavirus. Este coronavirus maldito. Entonces, que lo amasen, que lo aplasten. ¿Cómo poder permitir que ellos elaboren lo que tienen? O vamos a brincar de escolinha. Uno es la profesora, otro es el alumno. Yo estoy muy triste de no ir a la escuela porque yo no encuentro a mis amiguinhos, porque yo no tengo el recreo, porque yo no puedo jugar con él, bolinha de gude, porque yo no puedo intercambiar slime. Yo estoy muy triste, yo quiero la escuela, yo no quiero más esta batalla. Porque no sabemos que la brincadeira ayuda a elaborar el trauma. Entonces, lo que venga a hacer los pais y los profesores y toda la equipe de salud es fundamental para tentar ayudar a las crianças en este momento. Os avós no pueden se encontrar, mas pueden ayudar en las tarefas escolares, pueden cocinar del otro lado de la pantalla. Dependiendo de la clase social y las posibilidades, puede hacer un bolo y mandar entregar por un motoboy. Y también tener proyectos de futuro, sin data marcada, porque hay una escuela que faló, por ejemplo, una escuela que me consulta cuando tiene algún problema, no vamos a tener festa junina, mas vamos a tener festa da primavera. Ninguém sabe se vamos ter festa da primavera. A criança vai chegar na primavera e vai querer a festa presencial.
Então, a escola pode dizer, olha, quando seja possível a gente se encontrar, nós nos vamos abraçar, nós vamos fazer uma festa, nós vamos a brincar juntos. Agora, não prometer uma data porque não tem data marcada, né? Seguimos, então. Bueno, la mente do analista, y esto es lo mismo que de cualquier profesional de salud, ya lo decía Freud, a propia psicanálisis, né? Hay algo muy bonito que yo aprendí de Blecher, né? O estado mental nas entrevistas iniciais corresponde ao paciente, mas el pronóstico corresponde ao analista. Pasamos a la próxima. Vocês vejam de que nós precisamos fazer de los consultorios ou de las salas de aula un atelier, porque nós precisamos juntar la arte con la ciencia para poder vislumbrar las transformações possíveis, né? E eu acho que a pandemia pode ser uma oportunidade para que a gente muito possa aprender, né, com tudo isto. Y la ética es una verdad no vínculo, ¿eh? Que exige una creatividad positiva, donde tenemos que acreditar en la resiliencia. ¿Eh? Con los pequeñitos, yo en la escuela que estoy trabajando, aconsejo que los profesores puedan tener media hora individual con cada crianza, para decir qué es lo que está difícil, qué es lo que gustarían de falar, no para ensinar matemática. Claro que si la crianza quiere colocar a matemática o lo que quer que sea, que la profesora fique disponible para, mas que sea una interlocutora, ¿né? Que sea alguien disponible con quien la crianza pueda compartilhar. Pasamos al próximo, por favor. Bueno, esto es la cuestión del setting que yo le falei ya, de las variables fixas que nos teníamos que tener, ¿no? El perigo de las concesiones cuando nos trabajamos. Pasamos al próximo. ¿Qué? Nos precisamos de un setting vivo que sea un continente vivo, ¿no? Donde nos tenemos una función creativa. Entonces, lo que importa es que esas normas de funcionamiento no sean una coraza rígida. De la misma forma, los profesores van a tener que reavaliar cuáles son las metas de este año, que no van a ser iguales a las metas proyectadas en janeiro, ¿no? ¿Cómo es que se puede rever o que va a ser exigido? ¿Y cómo es que se tiene una mayor tolerancia con todo esto que se está viviendo? Pasamos al próximo. Bueno, este que sería el encuadre donde se tiene que hacer el trabajo analítico, ¿no? Blecher ya decía de que cuando algo muda aquí, nos tenemos la cuestión de los niveles más primitivos de la mente, aquello que no tiene palabra que entra en acción, y nos tenemos una función continente de acolimiento, de escucha analítica, de poder compartilhar, y tenemos una función masculina, que es cuando nos decimos, a sesión acabó, voy a entrar de ferias, ahora nos despedimos, etcétera, etcétera. Entonces, el setting analítico no es el setting folclórico, tal día, tal hora. Todo eso tiene un sentido metapsicológico, que es donde se instaura la ley y el límite. No todo puede ser posible. Podemos continuar. Esto es cuando se rompe ese setting. Podemos pasar al próximo. Esto es que ese setting es como si fuese algo sagrado, que sería un estorcho que permanentemente tenemos que cuidar. Mesmo nos tenemos orientado en las guarderías, en los orfanatos,
que las personas que estaban trabajando y no pueden continuar trabajando porque en los orfanatos no hay material tecnológico para todo el mundo, ver si las atendentes, asistentes, voluntarias podían emprestar o celular, permitir de que esas crianças tuviesen también las fotos de las psicólogas que atendían. Muitos trabalhos têm sido possíveis online para facilitar as adopções, para não demorar mais tempo de uma criança institucionalizada quando já estava em vias de adoção. Então, como que se trabalha com essa criança que já perdeu tantas coisas e que não venha a perder ainda os contactos que são vitalizantes de los cuidadores, de los psicólogos, de los voluntarios, de los padrinos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con que ellos puedan recortar de jornais, recortar de diarios, poder colocar esta pandemia como parte de esta historia, justamente para poder falar dela y trabajar con ella? Vemos el próximo. Doutora Alicia, nós estamos já são 21h15. Então, eu paro por aqui. Paramos por aqui, infelizmente, para abrir uns minutinhos para perguntas e... Claro. Podemos demorar também um pouquinho, porque começamos 8h10, acho. Então tá. Então, se a gente pode passar um pouquinho, uns 10 minutinhos, a gente 10 a 15 minutos, não tem problema. Mas eu gostaria de escutar as perguntas, as questões. Vamos um pouquinho mais adiante nas lâminas? Não, você já não tem perguntas? Bom, podemos abrir então para perguntas, né, para comentários. Temos um comentário aqui no chat da Cláudia Sanches, que diz que vejo nos atendimentos uma identificação das crianças com a destrutividade do vírus, que vem se acentuando passados 3 meses de quarentena. Se a doutora Alicia puder comentar a respeito, agradece. Olha, la criança pode se identificar com a destrutividade do vírus e com muitos outros modelos destructivos, né? Agora, lo que es muy importante es que los pais puedan colocar con una firmeza amorosa los límites. Ellos pueden tener una almofada, que es la almofada donde les colocan la raiva deles, mas ellos no pueden jogar cadeiras no chão, como ellos no pueden bater, como eles não podem se machucar, como eles não podem quebrar o vaso da casa. Então, as crianças se podem identificar com o vírus, com aquele que não usa máscara, com aquele que não cumpre as normas do isolamento, etc., etc. Mas o que é importante é mostrar por qué que se faz lo que se faz y siempre colocar los límites para discriminar lo que es una raiva que puede ser expresada y que tiene que ser expresada a lo que es el conluio o la negación, o los pais que fican cegos y que dejan hacer cualquier cosa porque coitadinhos están en cuarentena, ¿no? Porque la criança precisa de limites y precisa saber que tem pai, mãe, analista tan firmes como posibles y que ellos no llegan a destruir al analista, al profesor, a quien quer que sea que tenga una autoridad sobre. Esto lo aprendimos de Winnicott, ¿no? Es importante que el profesional sobreviva. Mas muito obrigada pela pergunta, tá?
Tem uma outra pergunta da Isabel Pereira. Como lidar com as crianças maiores e adolescentes que querem ficar jogando virtualmente o tempo todo? Olha, la criança, el adolescente já vinha com uma cultura del mundo virtual. ¿Cuánto que los padres pueden ayudar para que tengan momentos de convivencia, sea en el almuerzo, sea en el jantar, jugar juntos con ellos o propor otras actividades dependiendo do adolescente, como puede ser cocinar juntos, dar baño no cachorro, ayudar a arrumar o cuarto y poder entregar las ropas que ya fican pequeñas para una institución, porque de esta forma você le está ayudando a lidar con los lutos de la adolescencia, la pérdida del cuerpo y deja espacios nuevos para. Agora, claro que hay que manter dentro de lo que seja posible un ritmo, né? As horas de descanso, para que às 7 da manhã, quando iniciar as aulas, não esteja dormindo e façam o que fazem muitos adolescentes que me contam em sessão, que eles acendem a câmera, dão presente, desligam a câmera e dormem. E colocam o despertador quando começa a outra aula. Porque isto é estar alimentando uma perversão, uma transgressão, uma mentira. Né? Claro que também é importante que cada família respeite sua cultura. Né? Cada família tem sua forma de lidar com e tem sua forma de colocar os limites. Mas é óbvio que o adolescente precisa de continência, precisa dos pais como referência e precisa do confronto geracional. En este sábado yo doy una webinar sobre adolescentes. Tá? Temos uma outra colocação aqui, não sei se é a Tatiane Vasconcelos, se tu queres falar, perguntar, né, abrir teu microfone. Pronto, professora, tá me ouvindo? Sim, podes falar. Pronto, a minha questão é sobre o comentário que ela fez sobre crianças institucionalizadas, né? Nessa época de pandemia, algumas cidades, alguns municípios fizeram a ação de recolher pessoas em situação de rua, encaminhá-las para abrigos. Só que a gente sabe, não sei se todos sabem, né? Mas existem abrigos para adultos e abrigos para crianças. Então, se essas crianças acabaram constituindo uma família na rua, elas vão ser separadas dessa família, porque não são todos os abrigos que têm muitas vagas. Então, algumas são direcionadas, por exemplo, alguns adolescentes, eles formam os próprios grupos, mas eles não têm como serem mandados para o mesmo local. Aí eu queria saber dela de que forma proceder, se algumas instituições procurarem o auxílio de algum psicólogo para o tratamento dessas crianças, porque elas podem se isolar, algumas ficam um pouco ariscas, né, ficam um pouco violentas. Como proceder diante disso? Porque elas foram separadas do que elas conheciam e elas estão numa instituição e lá tem horário para acordar, tem horário para comer, tem atividades que são feitas para elas não ficarem ociosas, já que não tem mais essa condição de escolaridade, né, da escola, o comparecimento na escola. Como seria esse contato do psicólogo com a instituição para orientar, né? Olha, eu acho o seguinte, obviamente o psicólogo pode trabalhar online em estas situações de penúria social, como eu chamo. Claro de que seria ideal de que um grupo fosse junto, mas nós vamos lidar com a realidade como a realidade é.
Então, quanto que se entende e se fala com esses adolescentes, que além de tudo o que eles têm perdido o grupo, porque o adolescente precisa do grupo para se separar e para poder ter modelos de identificação. Agora, eu chamo a lo que se tem que fazer uma UTI psíquica. Que é uma UTI psíquica? Primeiro, poder oferecer para eles, muitos são inclusive refugiados, que possam vir a ter uma documentação legal ao dia, quem pode ajudar pela internet a poder fazer isto, ou presencialmente quando seja possível. Poder fazer o projeto História de Vida, que é algo que iniciou-se em São Paulo e que um voluntário va presencialmente, nesse caso, para se encontrar com a criança ou com o adolescente órfão e mostra para essa criança a possibilidade de fazer sua história. A partir de que jogo de futebol ele gosta, que comida ele gosta, como foi seu dia. Ele vai fazendo um álbum afetivo com as fotos de los colegas desse orfanato que formam sua família, etc, etc. ¿Por quê? Porque se observou que quando a criança era dada para adopção, e sobretudo em las adopções internacionais, levava um prontuário médico. Quando saía da instituição casa, levava um prontuário legal. E a criança não é só um corpo, nem é só uma criança delinquente. Então, como que você forma o que faz a um ser? José o Pedro gosta de Corinthians. José o Pedro nasceu quando? ¿Qué es lo que ele sabe de su propia historia? En alguna oportunidad se fueron a buscar los registros de historia. En una oportunidad de cuando presencialmente sea posible, que esos adolescentes vean onde la mãe está enterrada, onde o pai está preso y que se permita una visita, que se permita el contacto afectivo y el vínculo. Porque muchas veces esa historia desconocida es como si nada acontecesse. Então, eu acho que é fundamental que se trabalhe e que se saiba que são adolescentes de enorme risco social, de enorme vulnerabilidade, y que além de todos los tratamientos médicos, exámenes del virus y todo demás, precisan fundamentalmente de construir una subjetividad que está estraçalhada. Porque por más psicótico, loco, transgresor que seja una pessoa, nós partimos de uma concepção multidimensional da mente que sempre podemos encontrar um fiapo de vida e de esperança. Porque essa pessoa não está morta. Se está viva é porque tem algo de vida dentro dele. E quando nós entramos em contato com certas histórias, eu sempre digo, né? Se a gente estivesse nesse lugar, o que seria da gente? Então, como que nós nos aproximamos ao preto, ao infractor, ao menino de rua, sem preconceitos e entendendo de que há um sofrimento que não tem tamanho. Trabalhando em um orfanato, eu tive a oportunidade de ver o tratamento de um adolescente que ele queria ser um grande sequestrador. Era el 2004 cuando
hubo el atentado en Madrid del tren. Y él estaba encantado, él traía todos los jornales con lo que tenía acontecido en el tren. Y fue posible ver que siendo un secuestrador, él quería ser visto, porque él no tenía sido visto como yo les mostré cuando bebé. Entonces la posibilidad de una identidad negativa, yo soy un secuestrador, es la chance de decir yo existo, vean. Y conseguir lo que no tenía conseguido con un mes de vida, cuando nació. Entonces, esa idea de UTI psíquica, y obviamente que sean estables as pessoas que trabalham, e que se parta do adolescente, que não venha a instituição montada com as coisas, que tenha alguma hora que se veja que é o que ele gostaria de fazer. Gostaria de ser um chefe, gostaria de cozinhar. Que é o que ele gostaria de fazer? A partir dele, né? Poder fazer um projeto, né? E um projeto terapêutico. Eu tenho um trabalho que se los posso mandar, que é um abrigo psíquico para a vida mental. Então, quanto que se usa desta pandemia e desta oportunidade única para ver se se transforma a vida deste ser. Si se lo coloca en un proyecto técnico, en un proyecto de escolaridad, en un proyecto de trabajo. Uhum. Entendo. Entendo. Até porque durante esse processo, tem muitas crianças e adolescentes que sentiram que perderam essa autonomia. Principalmente os institucionalizados, porque eles se sentem manuseados, levados de um lugar para o outro. E é muito interessante essa sua ideia de trazer essa autonomia, de perguntar o que ele tem vontade de fazer. Sim. Gostei da... Sim. Entendo. Estava aqui me divertindo, tentando falar, trabalhando. Tem outra pergunta aqui, da Jaqueline Ferreira dos Reis. Não sei se tu queres fazer, Jaqueline, ela pergunta sobre a frequência de realizar o acompanhamento com os pais. Queres complementar alguma coisa, Jaqueline? Não, é isso mesmo. Eu gostaria de saber como é que ela tem trabalhado com as famílias. Eu percebo que esse momento os pais de aliados, né? Quase como coterapeutas, em relação a essa frequência e dados sobre isso. Olha, Jaqueline, eu te agradeço muito a pergunta pelo seguinte: los pais hacen parte del campo analítico en psicanálisis de crianças y adolescentes. De la misma forma, en pacientes muy regredidos o muy doentes, pacientes psicóticos, pacientes con fantasías suicidas. Entonces, yo trabajo con la crianza o con adolescente, y los pais, dependiendo de la gravedad del caso, tienen una sesión por semana que faz parte del contrato, faz parte de mi responsabilidad de tratar a aquella crianza o aquel adolescente. Cuando yo siento que los pais están más seguros, entienden mejor, etcétera, nós podemos fazer isto de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Mas eu sempre coloco muito claro que vai ser, por exemplo, na última quarta-feira do mês a tal hora. Né? E esta vai ser o horário em que nos vamos a encontrar. ¿Por quê? Porque eu acho que os pais estabelecem uma relação transferencial com o analista do filho. É o mesmo que se você faz uma cirurgia, você quer saber do cirurgião. Não adianta que venha o assessor, que venha outra pessoa da equipe.
Você quer saber do cirurgião que colocou as mãos na massa, que é o que você tem. Então, não adianta mandar para outro profissional e que logo você faça trabalho online por telefone com o colega. Claro de que você tem que ter muito claro, você vai atender a criança, então você também faz um trabalho de pensabilidade com os pais, que não é orientação, não é aconselhamento, porque quem somos nós? É mostrar para os pais qué es lo que acontece, que está tan difícil poder ser en paz, qué es lo que les está aconteciendo. En ese menino que no dormía, fue posible que el pai venga a traer toda la preocupación con el desempleo, ¿no? Y él pensando que trabajando más iba a conseguir manter o emprego a cualquier custo, y que entonces él le vía al menino de pasada diciendo chao y se privando de una posibilidad donde él sí estaba ocupado. Él no estaba desempregado de la función paterna. Porque entonces la vida era una tortura, porque lo que ellos tenían feito, que era ter ese filho, no lo podían curtir. Então, quanto que você trabalha para poder ver aonde que está a dificuldade que impede usufruir da paternidade e da maternidade? Eu estou trabalhando com uma mãe que hoje me dizia, em análisis, uma mãe que tem um menino de 1 ano, e me dizia, eu não nasci para ser mãe. Às vezes eu quero que ele não exista na minha vida. Mas é possível ver que ela sente que teve uma praga da própria mãe, que quando ela era criança dizia, quando você tenha teus filhos, você vai pagar tudo o que você faz comigo. Claro que não é só isto, claro que há uma rede de questões que estão entrelaçadas. E quando nós criamos um vínculo de confiança, aos poucos os pais podem ir trazendo o sofrimento, as dificuldades, as preocupações, a culpa, que é muito má companheira, e nós sim podemos dar para os pais um investimento narcísico. Que bom que vocês estão aqui comigo porque vocês querem mudar. Vocês estão lutando para. Vocês não tiveram análise com 6 anos, ou com 7, ou com 8, ou com 12. Então, eu acho que é o analista do filho que tem que tratar dos pais, enquanto pais. Eu acho que uma questão é o análise de criança e outra questão é uma terapia familiar ou outras abordagens. E que, sem os pais, nós não temos a criança na sala de análises. Perfeito, perfeito. Obrigado pela tua resposta. Está bem na linha do meu pensamento e também da forma como eu tenho trabalhado. Obrigada, Alice. Imagina. Nós temos várias colocações aqui no chat, né? Tem algumas pessoas inscritas para falar também. Renata, queres falar? Acho que não vai dar, infelizmente, acho que não vai dar para a gente ver todas as colocações, mas vamos lá. Então, eu só quero agradecer a doutora Alicia, que cada vez que eu a escuto é maravilhoso ouvi-la, né? Chique. É claro, sim, é muito claro, é muito, ao mesmo tempo é muito profundo, é muito teórico sem ser difícil de compreender, né? Então, eu quero lhe agradecer, vou deixar os outros falarem. Muito obrigada. Obrigada a você, Renata. Muito obrigada a você. Doutora Alice, estão pedindo contato, como é que podem assistir no webinar a atividade de sábado? Se tem como passar. Sábado vai ser meio-dia, vai ser pela Sociedade de México, e eu acho que eu mandei para a Renata o convite. Sim, eu estou inscrita. Eu posso compartilhar? Será? Pode? Tem vaga? Claro. Tá.
Como é que eu tenho no e-mail, eu não sei como é que eu compartilho. Eu vou ver se eu consigo botar aqui enquanto vocês seguem falando. Vou tentar compartilhar. E Núbia, tu queres abrir teu microfone e falar um pouquinho? Não sei se a Núbia ainda está aí. Eu acabei escrevendo, mas eu não sei se vale a pena, porque é uma discordância teórica. Fala, Núbia, que coisa boa! É que eu gostei muito, tá, das tuas colocações, tá? Só que eu não concordo quando você afirma que a Melanie não deu importância para a realidade exterior, quando eu acho que ela deu e muito. E eu acho que esse é um viés, entende? Que dizem que a Melanie não deu, entende? A importância da relação com a realidade, porque ela enfatizou muito que uma das condições para melhora, ou para cura, ou para desenvolvimento adequado, é a capacidade de perceber a realidade externa. E ela também escreveu sobre a observação de condutas do bebê em 1900, eu acho que em 52, por aí. Entende? Então, para mim, eu fico meio incomodada, sabe? Quando dizem que a Melanie não deu importância para a realidade externa, quando ela deu, entende? E, no meu entender, pela leitura que eu tenho da Melanie, claro, ela deu importância diferente das importâncias que os outros autores deram, né? Mas ela, lá no início, como pioneira, né, ela deu muita importância. Entende? Então, é isso que eu queria colocar. Não, eu acho que é muito importante, eu agradeço, Núbia, eu talvez me expressei mal, eu quis dizer que não deu a importância que deram os outros autores. A mãe kleiniana é muito diferente da mãe winnicottiana, da mãe bioniana. Uhum. Né? Eu tenho tido, inclusive, experiência de ter um análise marcado por uma pessoa muito afinada com a linha kleiniana, e como eu estava muito entusiasmada com Bion, eu fui a fazer minha reanálise com uma pessoa muito encaixada na teoria bioniana. E claro que, além das diferenças de personalidade, né, eu podia captar como havia algo a mais na compreensão de lo que eu tinha tido em uma análise kleiniano. Obviamente, longe de mim, eu sou professora de Melanie Klein, de menosprezar as contribuições que ela tem feito. Né? Mas a mim me parece que ela nomeia e não operacionaliza. Né? Ela nomeia, né? Mas me parece de que ela não vai a poder trabalhar como trabalha en la constitución de la subjetividad, todo lo que se tem llamado las escolas intersubjetivas. Mas de cualquier forma é uma questão maravilhosa para a gente aprofundar. Tá bom. Obrigada. Não, obrigada a você. Obrigada. Josiane, queres abrir teu microfone para comentários? Acho que a Josiane já saiu. Ela colocou, doutora Alicia, tem se observado que existe uma espécie de elo perdido entre as infâncias dos pais e de suas crianças agora. Os pais têm dificuldade de lembrar e apresentar aos filhos as brincadeiras de faz de conta
e jogos com que brincavam. Como vê a possibilidade de auxiliarmos os pais nesse resgate e até ensinar os pais a brincarem, então, com seus filhos? Olha, eu acho que este é um mal, talvez, da cultura pós-moderna. Eu sempre digo, nas escolas, nos pais, etc. Uma questão é brincar de fazer de conta que se é grande como a mamãe y se maquillar y usar el zapato de salto alto y las ropas de mamá. Y otra cosa es lo que la cultura nos va colocando, que la crianza hoy tiene su propia maquillaje. Uhum. Entonces no es más la maquillaje da mamá, ¿no? Y con esto nos tenemos una infancia que puede vir a ser sepultada, y nós temos uma adolescência que pode vir a ser eterna, com filhos que brincam de casinha na casa dos pais. Então, o que eu acho que é fundamental, que os pais possam não entrar em um mundo alucinatório de que a criança é tão grande como mamãe, sino que los pais puedan marcar el mundo de vamos brincar de mentirinha o vamos brincar de fazer de conta. Então, en este espaço e desta vez, você se maquilha, você se veste, você pode se fantasiar, vamos brincar de escolinha, vamos brincar de detetive, vamos brincar de médico e paciente, vamos brincar de vizinho e amiga, etc, etc. Agora, eu acho, né, que claro que os pais precisam ter uma maturidade para poder serem pais, né? E muitas vezes o que nós encontramos é que o que não tem sido resolvido na infância dos pais passa, né, para os filhos. Então, eu estava hoje dando uma supervisão, onde um pai dizia, eu não me coloco porque eu não quero ser tão severo quando foi meu pai comigo, que foi um carrasco. Bom, o que esse pai não sabe é que, querendo ser diferente, ele está totalmente amarrado e escravizado a essa figura, né? Ele não tem se libertado dessa figura. ¿Eh? Entonces son los dos caras de la misma moeda. ¿Eh? Y muchas veces, con el trabajo con pais, los pais parten para un análisis pessoal porque perceben. ¿Eh? Y yo digo, yo puedo llegar en el trabajo con vocês hasta este lugar. ¿Eh? O demás es la orden de un análisis pessoal. Agora, a questão está também que há uma sociedade de consumo que pressiona, né? Eu fico com meu cabelo mais ondulado do que eu já tenho. Quando se le dá a uma criança uma boneca que fala, faz xixi, faz cocô, ou uma boneca, né, que é para ter de enfeite, e não é uma boneca de borracha que a criança pode dar banho, pode pintar com vermelho, que se machucou, pode a criança colocar sobre a boneca seu próprio script. ¿Eh? De lo contrário, é como falávamos com Tayana, a instituição vai e impõe suas normas, e a instituição impõe aquilo que tem que fazer. Teríamos que voltar a ler Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, ¿eh? Para poder partir da criança, partir da realidade, para poder, então, permitir que a criança manifeste todo o seu jogo de fantasia. Eu brinco com as pessoas que eu dou supervisão. A caixa precisa ser com material não figurativo o mais simples possível, porque a caixa é um alfabeto. Guimarães Rosa não precisou de más letras no abecedario para deixarnos lo que nos deixou. Y los que tenemos experiencias en trabajo con crianças sabemos todo lo que se puede hacer con aquello que ofrecemos. Todo lo que se puede construir.
tá? En el fazer de conta. Bom, acho que em razão da hora, né, precisamos ir encerrando. Teríamos ainda muito assunto, né, para esse encontro. Acho que vai ficar um gostinho de quero mais. Quem sabe mais adiante a gente pode fazer outro, né? Com prazer. Então, queria agradecer muito, é sempre muito bom lhe ouvir, né? Foi um prazer essa noite lhe escutar. Agradeço em nome da Horizontes, né? Fica o convite, então, para as pessoas também participarem semana que vem da nossa quinta científica, né? Que vai ser, então, sobre além da lógica binária, né? Diversidades sexuais. Fica o convite também para as pessoas passearem um pouquinho na rede social e conhecerem o Instituto e a Clínica Horizontes, né? E agradecer as gurias também que nos ajudaram, a Kimberly e a Natália, que ficam nos dando esse apoio por trás da câmera, né? Olha, eu também quero les convidar el domingo dia 26 a las 5 da tarde. Yo comento un filme en el SHEP Campinas. Entran en el site del SHEP Campinas porque yo escolhi El Milagre de la Cela número 7. Y es un filme justamente donde yo quiero trabajar bastante la función del profesor, entre otras cosas, ¿no? El valor de la verdad, etcétera, etcétera. Tem uma bisavó aí que tem um papel muito importante. Então, estão todos convidados, tá bom? Laís é a secretária do Grupo de Estudos de Psicanálise de Campinas. E foi um enorme prazer, muito obrigada. Ficam vocês com o PowerPoint. Eu fico com o compromisso de estudar de novo toda a Melanie Klein para aprofundar melhor. E isso é algo muito bom. Isso é algo muito bom, porque sempre é uma motivação para a gente poder aprofundar também. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço bem carinhoso para todos. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Bem. Palmas.